Eu tive algumas intercorrências em maratonas que durante a prova não estava pegando a minha frequência cardíaca exata, e aí foi muito ruim, porque eu não sabia como eu estava. Às vezes eu poderia forçar mais, ou deveria ter dado uma reduzida na velocidade, então esses problemas acabaram. Então, acho que frequência cardíaca para qualquer pessoa tem que ser a métrica, e até como fora do esporte, né, para ver como é que tá a sua frequência cardíaca em repouso, às vezes no sono, como é que tá também. Então, acho que são métricas que você consegue utilizar tanto para o esporte quanto fora, e eu sou 100% time frequência cardíaca aí. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do PolarCast nessa segunda temporada. Tá animal, muitos nomes gigantes aqui no nosso papo, aqui no nosso podcast. Lembrando que a primeira temporada tá disponível aqui no YouTube da Polar, então dê uma olhada lá que tem muita gente legal. Eu sou o Gabriel Nogueira, o apresentador desse podcast, e a gente vai falar coisa aqui que nem o Polar Flow traz aqui dos convidados. Então vou dar start aqui no nosso papo, que hoje eu recebo João Barda, maratonista, treinou, fez 30K hoje de manhã antes de vir para cá, então a parte difícil do dia já tá feita. E aí, meu velho, beleza? Tudo certo, e você, Gabriel? Tô ótimo, não corri 30K, tô ótimo, né, velho? Nossa, maravilha, é puxado, e agora é a parte boa, trocar ideia, conversar, agradecer primeiramente aí você, todo o pessoal da Polar, a Aline, e eu acho que vai ser bem legal ter esse espaço pra gente conseguir compartilhar, porque não é sempre que a gente consegue entrar em todos os detalhes sobre vários aspectos aí que são importantíssimos. Cara, começando aí do começo, como é que a corrida de rua apareceu na tua vida aí? Boa, então, a corrida ela começou de uma forma bem despretensiosa. Então, inicialmente, eu queria emagrecer um pouco, assim, há um tempo. Eu era um pouco gordinho, assim, na época da escola. E aí eu jogava bastante futebol, mas estava sentindo falta de algum outro esporte, algum outro estímulo. E em 2014, 2015, comecei aí na esteira da academia, fazer alguns treinos andando, um pouquinho com inclinação. E aí depois fui progredindo bem aos poucos mesmo para a corrida de rua. Mas, mais precisamente, a partir de 2021, quando eu busquei uma assessoria esportiva, na época para fazer um 70.3, então inicialmente não era corrida. Isso era do meu mundo. Meu foco principal, exatamente. E aí, depois disso eu consegui aí entrar de fato na corrida, e desde 2022 tenho corrido maratonas, e putz, posso dizer que mudou minha vida com certeza. Qual 70.3 você fez? O do Rio de Janeiro, do Rio. 2022... Recreio dos Bandeirantes. Eu gostava daquele percurso, cara. Muito bom, viu? O único problema foi o mar quando a gente entrou. Tava uma série entrando, assim, de onda, uma galera surfando lá. A gente falou, puta, é aqui que a gente vai nadar. E tá um pouco diferente o mundo hoje, né? O pessoal tem dado umas encurtadas na natação. Eu lembro que eu nadei, acho que 2.100 metros naquela natação. De tão difícil que tava a navegação no mar. Mas foi muito legal, e ao mesmo tempo eu vi que eu não queria continuar fazendo aquilo. Falar pra galera, né? O Rio de Janeiro, o 70.3 do Rio mudou, né, o percurso recentemente, mas antes era no Recreio, na Praia da Macumba. Exato. E tem uma pedra, né? Então tem da esquerda e da direita. Então, geralmente, um dos lados dá surf e outro não, às vezes os dois dão. E é ali que aconteciam, né? A maioria das provas de triatlo no Rio, mas ali é praia de surfista. Então é um marzinho bem mais chatinho ali. Mas eu gostava, é duro, é mais diferente ali, mas é massa. Não, animal. E o percurso da bike também, a corrida, por mais que fosse assim no meio do ano, ainda estava bastante sol, mas foi uma baita experiência. Eu acho que foi um ótimo início no esporte. Ainda gosto de fazer a natação, faço 2 vezes na semana. A bike que está um pouquinho encostada, ela virou um item de decoração lá no apartamento. Mas aí depois eu preferi só ser ruim em um esporte do que ser ruim em 3. Não, e tem aquele negócio, a bike é melhor não vender, porque depois tu não consegue... Se vender é que você desistiu mesmo. Exato, e depois não consegue comprar outra. Às vezes eu gosto de ir para Romeiros fazer uma rumeirada final de ano com o pessoal, às vezes na ciclovia, e obviamente é um bom backup caso aconteça algum imprevisto em relação a fisicamente, né, lesão, a corrida, então é legal ter por isso até. O que tu acha que a maratona te pegou tanto assim, cara, como essa distância? Então, em 2022 eu consegui tanto fazer esse meu primeiro 70.3, quanto fiz a minha primeira maratona, corri em Nova York em 2022, então eu consegui ter um comparativo em relação a principalmente o treinamento para cada uma das provas, e eu entendi que com a maratona eu conseguia ter um pouco mais de qualidade de vida, e eu conseguia também dar vazão a outras coisas, assim. Então, eu acho que a distância em si é muito mais uma consequência do que estava bombando e o que estava pegando, assim. Então, claro, é muito legal todas as distâncias, percorrer de 5, 10, 21 quilômetros, mas a maratona, acho que ela entra num ponto que, para a pessoa, eu consegui ter sensações assim que eu nunca tinha sentido na vida,
E o processo em si me trouxe muita coisa legal que eu consegui aplicar em vários âmbitos. Então, acho que os 42 quilômetros continuam sendo minha distância favorita. Às vezes, claro, dá uma preguiça, a gente sabe que tem que abdicar de bastante coisa, mas eu acho que fazer a maratona não é à toa, né? A história também da maratona, né? É um negócio tão emblemático e a cultura mundo afora tá bombando por esse motivo. As pessoas fazem por diversos motivos e cada um encontra lá um propósito. E, cara, acaba que fazer triatlon, eu faço triatlon há muito tempo, mas a dificuldade que é CLT equilibrar tudo. É maratona, Exato. por mais difícil que seja, o seu treino mais longo de maratona vão ser, sei lá, 3 horas. Isso. Pedal era 4 horas, 5 horas, vai pra Romeiros, pega o carro, sai. A maratona tu sai correndo de casa, né? Às vezes, ou pega o carro, vai até o parque ali, resolve a vida mais... Tem treinos longos, mas pô, é mais fácil de conciliar na vida do CLT também, né? Sim, com certeza. O que pega mais no triatlon era a parte da bike para mim, até por conta da disponibilidade que a cidade de São Paulo oferece, né? Então tem a ciclovia, mas hoje em dia tem bastante gente lá, até um pouco perigosa. Claro, dá para você pedalar em casa, eu tinha um rolo de treinamento, até tenho também, inclusive, mas realmente a disponibilidade assim do tempo. E sabadão, eu gosto de fazer meu treino longo de corrida na sexta-feira, porque eu já livro, sabe? Só sei que tem um regenerativo no sábado, tem alguma rodagenzinha, então eu consigo ter os 2 dias para aproveitar. E a bike, o triatlo, a gente sabe que sabadão é o dia principal. A gente sabe como a gente fica depois desses treinos e o que a gente precisa fazer na sexta-feira para conseguir entregar o treino. Então, essa diferença parece sutil, me fez ir de fato para escolher a maratona como meu foco principal. Tem vida, né, cara? É bom ter vida, né? É maravilhoso. Por mais que a gente tente não ter vida, a gente acaba tendo um pouquinho mais do que no triatlon em si. E, cara, pra fazer o longo na sexta, assim, como é que tu concilia também com a tua agenda de trabalho? Porque, cara, também depois de chegar de um longo, 30 e pouco, tu chega pra trabalhar, tem que render ainda. Então, eu consigo ter um pouco mais de conforto porque eu trabalho em casa, então isso me dá um pouco mais de conforto mesmo, né, pra conseguir fazer os treinos, mas realmente quinta-feira é um ritual, assim, de ir pra cama o mais cedo possível. E sexta-feira eu acordo cedo, assim, normalmente 5 da manhã, gosto de ir correndo de casa até o Ibirapuera, que dá um percurso ali de uns 4 quilômetros, rodo lá o que eu preciso rodar e volto também os 4 quilômetros, então eu acho que encaixa bem, porque eu sei que depois eu vou conseguir ficar com a perna um pouquinho para cima, dá para ir um pouquinho pro sofá, que o pessoal do trabalho aqui não esteja assistindo, mas dá para dar uma leve descansada assim durante a sexta-feira. Eu acho que você abdicar da sua quinta para conseguir entregar o treino na sexta e ficar com o dia livre é o que faz com que eu escolha isso de fato, do que ficar pensando no treino durante toda a sexta-feira para entregar no sábado. Fala pra galera qual é o seu trabalho, o que você faz? Maravilha. Eu sou formado em administração de empresas pela FGV aqui em São Paulo. Então, trabalhei no mercado financeiro por 6 meses, o suficiente para saber que não era o que eu queria. E depois trabalhei numa fintech de crédito e atualmente eu estou numa outra fintech de crédito há 6 anos. Então, fui um dos primeiros funcionários. Chama Alume. A gente presta serviços financeiros tanto para estudantes de medicina quanto médicos e outros profissionais da saúde. Então, acho que é um trabalho bem legal porque tem um propósito, eu consigo conciliar com os meus treinos, conheço o pessoal desde o início, a gente construiu a empresa junto, hoje em dia a gente já está com mais de 50 funcionários. Então é um trabalho bem legal justamente porque eu consigo conciliar a minha rotina e ter um propósito. Então 6 anos, você entrou lá, você não era nem triatleta, nem maratonista. Não, nada. Foi 2020, no coração da pandemia, assim, em junho de 2020, e comecei a fazer os esportes por conta da pandemia, né? Comprei a bike, aí fui pedalar na ciclovia um dia, pedalei 50 quilômetros. Aí a corrida já tinha entrado um pouquinho, mas não de uma forma tão incisiva. E aí depois que eu comecei de fato. Então o pessoal do trabalho, mais do que ninguém, eles viram essa construção assim. E tu conseguiu arrastar alguém já para esse mundo lá do trabalho? O pior que não. Tem algumas pessoas, assim, poucas pessoas que fazem alguns esportes, assim, correm um pouco, mas o pessoal lá, infelizmente, não é tão do esporte, assim, são bem focados no trabalho. E eles... Mas é bem legal porque eles conseguem entender a minha rotina, eles me acompanham também no Instagram, na página, eles me incentivam bastante até, porque é bem legal. E, infelizmente, não é tão comum, né? Às vezes, as pessoas dos trabalhos, assim, dependendo de onde você trabalha, o quanto você tem que dedicar a isso... Sim. Na sua vida, acabam ficando um pouco receoso de estar tirando um pouco da sua energia à disposição, mas eu cheguei a conversar com eles e eles sabem que, eu acho que sem o esporte eu não conseguiria performar no trabalho como eu performo. Claro que tem dia que a gente fica bastante cansado, a gente fica extenuado mentalmente, mas no final das contas, eu acho que também me dá mais energia para conseguir
trabalhar. Então, quanto a isso, eles são super, super legais, mas infelizmente ainda não consegui convencer a galera. Até tentei puxar uma corridinha de 5 km esse ano, mas não teve muita aderência. Daí a gente falou, vamos deixar para o ano que vem mesmo. Não, e é massa, cara. Eu vim do mercado financeiro, tá? Eu tenho 41, né? Você tem 28. Uhum. A tua geração já é uma geração um pouco mais acostumada com o negócio do esporte, né, na vida e na parte do trabalho, corporativa. Assim, eu venho de talvez uma geração antes da minha, esquece, tipo, trabalho, não sei o quê, você tem que fazer as coisas antes, não tinha negócio de tira a hora do almoço pra treinar. Então, assim, não tinha esse negócio, né? Aí hoje já é muito mais comum e, cara, eu acho que é um caminho sem volta, ainda bem, né? Tipo, a galera vai entender que às vezes no almoço pode treinar e tá tudo bem, que isso faz parte da tua performance como profissional, você treinar, você ter o esporte, ou ter algum hobby, não falo só o esporte, às vezes, sei lá, a pessoa quer fazer yoga, quer fazer aula de música, mas cuidar, o equilíbrio maior vida pessoal, vida profissional, né? Sim, perfeito. E também, querendo ou não, né, tem muitas pessoas que estão concentradas em empresas grandes, lugares grandes, que são muito do esporte, né, até por conta, principalmente o triatlo, né, por conta do, enfim, do que necessita para você conseguir entrar no esporte e tudo mais. Mas a corrida, por ser um esporte ainda mais democrático, acaba tendo mais abrangência e são diversas pessoas de várias áreas, de várias classes sociais. Então, isso que é super legal, porque o pessoal viu e a gente vê como é que tá a cultura mundo afora, realmente, em relação à corrida, Brasil bombando, todas as cidades. E a tendência é que isso vá só piorando no bom sentido. Né? E, cara, desde que você começou ali, a questão de pensar nas majors, assim, tipo, você falou, não, puta, já que eu comecei em maratona, você botou como objetivo isso, tentar as 6, ou foi meio coincidência? Cara, Nova York, que acaba, né, todo mundo fala de Nova York e tal, e depois tu foi entender esse negócio da major, você falou, cara, eu quero fazer esse negócio, é o objetivo que eu tenho aí. Ótima pergunta, foi completamente por acaso, assim. Então, como aconteceu, né? Eu tava, acho que alguém tinha me mandado, assim, em 2022, que já tinham aberto as inscrições para a Maratona de Nova York. Aí eu vi que precisava só cadastrar um cartão de crédito e saber que as chances eram pequenas, né? Na época, né, falando há 3 anos, já era muito difícil, hoje em dia tá praticamente impossível. Mas eu falei, bom, quer saber? Vou colocar aqui, vou preencher o formulário. Nem avisei ninguém da minha família, não avisei ninguém, assim, nem meu treinador. E, surpreendentemente, eu fui sorteado. E aí eu falei, bom, beleza, vamos correr essa maratona aqui. E aí, no ano seguinte, eu fiz o mesmo processo para a Maratona de Berlim. E fui sorteado também. Então, eu conto isso, né, pro pessoal, a galera não acredita, porque é muito, muito difícil. Tem pessoas na minha assessoria que elas são mais velhas e correm há muito tempo. Eles falaram assim, João, eu nunca vi isso acontecer, de ser sorteado para uma nem para outra, muito menos em anos seguidos, assim. Então, eu consegui realmente... uma sorte absurda, tanto que eu gastei toda a minha sorte nesses 2 sorteios, nunca mais fui sorteado para nenhuma outra prova. Mas com isso, né, eu comecei a entrar um pouquinho e entender. Na época, eu só queria correr uma maratona, escolhi Nova York, porque era uma cidade legal, não conhecia na época. Então eu falei, bom, já aproveita, vamos viajar. Gosto bastante de comer e beber, então sabia que tinha muita coisa em relação a isso lá também. E aí, depois que eu fui investigar um pouquinho mais a questão das majors, daí vi que eram as 6 majors, aí vi também... em relação a qual que era o brasileiro mais novo, ou brasileira mais nova, ter completado as majors, mandei e-mail pro pessoal do Majors Brasil, que é a Verinha, mandei e-mail também pro pessoal da Abbott, que é quem organiza, né, que é uma farmacêutica, e aí me mandaram informações que a pessoa mais nova tinha, acho que 32 anos, atualmente, ou 31, e aí eu falei, bom, fazendo uma por ano das 6 originais, eu conseguiria completar em 30 anos, então... Até coloquei isso, coloco na minha bio do Instagram, muito mais pra, acho que, chamar uma atenção. Não é um negócio também que eu sou fissurado, aficionado, mas é legal que é uma história pra contar. E aí, depois, né, já entrando também um pouquinho aí no mérito das provas, Nova York 2022, Berlim 2023. Aí eu consegui, com o tempo de Berlim, correr Chicago 2024. Londres, que eu corri esse ano, foi a única que eu tive que ir por agência, então fui do método... tradicional, mas o que a gente não gosta muito, assim, porque acaba gastando mais dinheiro, né? Enfim, não tem como fugir disso. E aí, o ano que vem, tô indo pra Boston pelo tempo da Maratona de Londres, então consegui aí conciliar também uma boa forma de entrar, porque tem muita gente que olha, né, com maus olhos, né, por conta, enfim, do que precisa desprender para conseguir ir para essas provas, tudo, mas eu consegui de uma forma bem tranquila, assim, 2 sorteios, uma agência e outras 2 por classificação, então, acho que quanto a isso eu consegui também dar uma economizada, o que é sempre positivo, né? Chicago ele tá considerando o tempo também no sorteio? Chicago tá. Chicago, inclusive, é a mais acessível.
Na época que eu entrei, era 2 horas e... Era 3 horas. E eu consegui 2 horas e 58 em Berlim. Então, consegui tranquilo. Acho que hoje em dia caiu ou para 2h55 ou para 2h50. Então, eles estão apertando um pouco. E Chicago tem um negócio super legal, que se você tem o tempo, você se inscreve, você já tem a inscrição garantida. Não tem sorteio, não tem nada. Porque tem algumas que fazem ainda um sorteio ou uma seleção, mesmo você tendo o tempo necessário para entrar na prova. Então, Chicago, inclusive, recomendo, porque é uma prova maravilhosa. O pessoal não dá tanta importância assim, mas é sensacional. E a cidade em si também é muito legal. Qual dessas 4 você gostou mais aí, até agora? Essa pergunta eu recebo quase semanalmente e eu sempre mudo de acordo com a minha cabeça e o dia, né? Eu acho que todas são muito legais, cada uma tem uma especificidade, tem coisas incríveis. Mas eu acho que a de Londres que eu fiz esse ano é a minha favorita. Sério? Eu acho que é a minha favorita porque a cidade é sensacional, assim. A prova é uma prova rápida, o pessoal não fala tanto, fala mais de Chicago e Berlim. Mas deixa a prova super legal, super organizada. Eles dão garrafinhas de hidratação, que é uma raridade hoje em dia. Não é aquele copinho com aproximadamente 32 ml de água que você pega e cai 20 ml, então sobram 12 ml de água. E, você passa por pontos icônicos da cidade, você acaba... no Buckingham Palace, aí você... London Eye, aí é sensacional, assim. Então, acho que Londres tá em número 1. Eu colocaria Chicago como segunda maratona preferida, Nova York terceira e Berlim a quarta. Mas isso aí vai alterando aí de acordo com o dia. E não é que seja a quarta, é uma maratona ruim, Pelo né? contrário, sensacional. Cara, esse problema da água, o Brasil, é o mais simples. O copinho fechado, Exato. você fura, tomou, era muito melhor. Exato. Não, é uma coisa simples, eu não entendo ainda a dinâmica. E o pessoal parece que tá mudando agora até para coisas mais radicais que vão prejudicar o corredor, que é colocar estações de preenchimento. Você tem que levar sua própria garrafinha, tem que parar para colocar água. Algumas maratonas na França fazendo isso. É um negócio que eu não sei, realmente eu não entendo muito a complexidade da logística para fazer essas hidratações nas provas. Obviamente, são provas com quase 50 mil ou mais de 50 mil corredores, o que exige muito. Mas, ao mesmo tempo, acho que eles têm que tentar achar uma solução que não vai impactar o desenvolvimento da prova da pessoa, né? E não é todo mundo que consegue ter ponto de apoio, ninguém é profissional, assim, né? Não, é que, cara, é muito mais fácil com o negócio, o copinho aqui que já é fechado, você pega, sai correndo, toma, e, cara, no triatlo a mesma coisa, nos Estados Unidos os caras gostam daquele copinho, você não consegue... não, tem a técnica, você... pelo amor de Deus, eu tô ali, horas ali, tô todo lascado, e você tem que apertar o negócio e é que você falou, vem isso aqui. Exato. E tu corre, balança... Isso impacta realmente diretamente ali. Tem pessoas que precisam consumir, todo mundo precisa, né? Consumir uma determinada quantidade de água durante a prova, e se você não consegue, fica ruim. Você acaba tendo problemas depois. Pode ter cãibra, pode ter desidratação. Berlim, você não estava super quente, o pessoal pegando naqueles copinhos, que a gente falava que precisava pegar 3 copinhos por estação, muita gente. Então é um negócio que impacta diretamente ali na prova. O copinho era muito mais simples, né? Exato. Tudo bem, né? E... Kit de prova, vamos de polêmica? Kit de prova. Essas provas, as médias não tem kit, né? Tem absolutamente nada. Pronto, Brasil. Nada. Fala com essa câmera aqui, não tem nada. Eles... O brasileiro gosta de reclamar disso. Não, exato, mas é um negócio que, beleza, claro que é legal você receber algumas coisas no kit, é interessante, mas eles focam em outras coisas mais cruciais, assim. Então, numa logística boa para você conseguir retirar o seu número, uma logística boa para conseguir dividir nos currais da largada, coisas que às vezes aqui no Brasil a gente vê o pessoal retirando o kit em shopping, aí tem filas e filas, porque tem um kit que você precisa pegar vários itens de várias caixas diferentes para colocar, e camiseta, claro, a camiseta é legal, tem uma recordação, mas o mais importante é a medalha e o número de peito ali, isso aí qualquer prova vai fornecer. Então, acho que é um negócio que é um detalhezinho, a gente acabou acostumando aqui no Brasil com kits exuberantes, até como diferenciais até para fazer essa prova. Claro que também tem um valor gasto pelas inscrições, mas acho que não tem como você deteriorar a qualidade de uma prova pelo kit que ela fornece, principalmente essas maratonas lá fora, né? E, cara, a questão de curral de largada, imagino, acho que Nova York esse ano deu 59 mil. Foi. Cara, como é que é a loucura dessas largadas, assim, dessas provas? Nova York especificamente é uma prova que já tem toda a logística de você chegar até Staten Island, né, que é onde acontece a largada, que é um lugar onde as pessoas não ficam, então é longe da ilha de Manhattan, é longe do Brooklyn. Então você já fica esperando bastante tempo.
Eu tava vendo, começa a largada 9h15 da manhã. Acho que larga até meio-dia. Então tem gente que começa 9h15, tem gente que começa meio-dia a largar. E é isso, eles têm que fazer de uma forma que fique controlado. Eles tentem ao máximo minimizar o trânsito de corredores, né? Claro que uma hora ali fica impossível, não tem como, você vai ter muita gente. Mas, obviamente, é uma logística diferente, assim. É um negócio completamente robusto. E as outras provas mesmo, algumas delas largando em locais centrais ou tendo essa logística, acabam tendo que organizar também de uma forma que não impacte o corredor, né? Mas, claro, tem que ter o jeitinho brasileiro ali, né? Então, Berlim tem uma história engraçada, porque eu tava num curral, assim, para largar no sub-3. Então, era de 3 horas a 2h50. Só que eu tava tão ansioso, porque eu tinha lido, né, um pouco sobre a prova antes, que tinha alguns momentos da prova, mesmo no começo, em que ficava com bastante gente. Eu falei assim, quer saber? Tava para ir pro curral da frente, era só andar assim, pular uma cordinha. Daí eu fiz isso. E quando eu vi, acho que o Kipchoge tava onde você tá aqui. Eu tava tão perto dele, aí perguntei pra um cara do meu lado, você vai pra quanto? Do cara, 2h30. Daí eu falei, nossa, acho que eu vim muito, né? Andei muito pra frente aqui. Mas tava tão desesperado assim que eu fui o mais pra frente possível pra conseguir largar. Tanto que a galera me passou assim no começo, o pessoal até ficou um pouco bravo comigo. E depois falei, bom, beleza, não precisa de tudo isso assim. Mas você precisa também ter um jeitinho ali pra conseguir se colocar e entender que vai ficar muito cheio e se você não conseguir alguma estratégia ali pra desvencilhar disso, você vai sofrer, infelizmente. E você fez você falou 2,58, né? Foi Berlim, né? Nova York, que você fez 2,58. E aí agora 2,44, né? 43 ali em Londres. Cara, como é que foi o teu processo também de evolução? Beleza, primeira maratona, eu quero curtir, quero entender esse negócio. E falo, cara, como é que eu performo em maratona? Que pode... Tem muita coisa, muito espaço de evolução, mas é muito espaço também de estratégia, de erro, né? Sim. Foi um processo bem gradual, assim. Mas, por exemplo, Nova York, que foi a minha primeira, na época eu ainda jogava futebol, né? Então sempre joguei futebol, mas de uma forma mais tranquila, assim, nunca no nível muito competitivo, mas tinha um campeonato de ex-alunos da faculdade que era toda quinta-feira. E aí, na época, eu não queria sair do time, a gente tava bem no campeonato, e eu ia correr a maratona de Nova York, que acontece em novembro. Aí tava jogando bola em setembro, acabei rompendo um ligamento do tornozelo 2 meses antes da prova. Caraca. Então isso por si só já inviabilizou qualquer preparação que eu deveria ter para a prova. E mesmo assim eu tava com uma cabeça de completar a prova, mas eu acho que um tempo real para minha prova ia ser em torno de 3h20, 3h30. 5 por quilômetro, 4h45, controlado, curtindo, que era também o que eu tava mentalmente preparado para fazer. Com esse destreinamento que aconteceu, eu só me foquei em ficar apto a correr a prova, sem mais delongas, assim. Então eu lembro que eu cheguei a fazer 27 quilômetros antes da lesão, como o meu maior treino, e depois da lesão, faltando acho que umas 2, 3 semanas, eu cheguei a fazer 18 quilômetros. E fui pro choque. Caraca. Fui tranquilo ali, comecei a prova, tal, 5 por quilômetro, tranquilo, controlado. Nunca vou esquecer, Queensboro Bridge, quilômetro 26, 25. É uma ponte, assim, em Nova York, que ela não acaba. Ela começa, não acaba, assim. E no dia 2022 estava relativamente quente, bateu 23 graus, a umidade estava alta. Então foi um dia bem difícil, assim. Depois que eu saí dessa ponte, eu estava acabado, assim. Aí intercalei andadas e corridas até o final da prova e terminei em 3h45. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu entendi do que se tratava a maratona e o que eu precisava fazer para conseguir performar minimamente. Nem tinha muitas pretensões de tempo. Primeira coisa, saí do futebol. Isso foi uma decisão tranquila, que o meu treinador já tinha falado há bastante tempo, mas ainda não tinha dado... Você não estava pronto, né? Não estava pronto, né? Mas eu falei, realmente não dá para fazer as duas coisas, eu vou sair daqui e quero só correr, beleza. Como eu já tinha Berlim em vista, eu falei, bom, como já tem uma maratona aqui, vou sair do futebol, beleza. Tanto que eu nunca mais joguei futebol desde então. A última vez que eu pisei num campinho para jogar foi em 2022. E não sinto falta. E não me arrependo também, porque obviamente não tem como conciliar as coisas. Aí para Berlim, um ano depois, eu consegui encaixar um ciclo bem legal. Eu fiz uma Run the Bridge, aliás, Run the Bridge não, eu fiz uma roca que era de 30 quilômetros. Sei. Consegui Na fechar... marginal, né? Exato. Acho que uns 2 meses antes da prova. Consegui fechar para 4h15 cravado. Aí eu falei, bom, beleza, ritmo de sub-3 aqui. Acho que temos uma coisa, temos uma meta legal. E aí já comecei a vislumbrar para Berlim esse sub-3. E no dia da prova ali saiu
completamente redondo, 4:10, 4:15, a prova inteira, finalzinho sofri um pouco, acabou saindo um pouquinho, mas tinha uma margem 12:58. Aí, depois daquilo eu falei, olha, já tenho a receita aqui, agora é adaptar, conseguir fazer tudo certinho para evoluir. Fui fazer Chicago mais de um ano depois, né? Porque Berlim, setembro, Chicago, outubro. Só que tive uma intercorrência, tive minha primeira e, por enquanto, única lesão na corrida. Claro, a gente sempre fala aqui, olhando para os céus, pelos deuses da corrida nos abençoarem, com que isso continue dessa forma. E aí, para Chicago, eu voltei a correr, tive uma canelite, edema ósseo na tíbia, padrão ali, nada muito diferente do que o pessoal acaba tendo bastante. Eu voltei a correr, faltando 2 meses e meio para a prova. 3 meses, vai. E aí consegui encaixar um ciclo bom, já tinha também uma base boa antes da lesão, e fui para 2:50. E aí consegui 2:49:12. Eu falo nos segundos para o pessoal entender quão próximo é. Assim, eu lembro de ter olhado o relógio no quilômetro 40 e falei assim, nossa, 2 horas, acho que passei com 2:40. Aí eu falei assim, preciso correr 2 quilômetros era um pouquinho, 2 quilômetros, 195 metros em 10 minutos. Eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir, não tem como, assim. Mas é isso, foi no limite ali, consegui Chicago, foi super legal. E aí isso foi já há um ano, né? E aí agora, para Londres, fui pro 2:45, 2:44:18. Então também na risca ali, completamente certeiro no tempo. E agora para Valência, vou fazer daqui a menos de um mês, quero abaixar das 12:40. E realmente uma progressão assim bem gradual, muito pensada em todos os âmbitos. A gente pode até entrar em mais detalhes, obviamente, mas em relação aos tempos, sempre estava entregando nos treinos, conseguia fazer, eram metas factíveis, com respaldo do treinador, com respaldo de outras coisas, e principalmente no dia eu sempre consegui ter uma cabeça boa e não tive nenhuma intercorrência, porque a gente sabe que por mais que a gente entregue tudo nos treinos, pode ser que qualquer coisa aconteça. Pode acordar com dor de barriga, pode tropeçar numa tartaruga, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Não é uma ciência exata, porque senão qualquer pessoa conseguiria, mas infelizmente não funciona assim, né? Então foi uma progressão bem gradual e depois que eu comecei a bater esses tempos, eu falei, bom, beleza. Mas também tô meio que nos últimos lampejos assim, de performance, que eu quero o ano que vem curtir um pouquinho mais, porque eu sinto que eu acabo levando de uma forma muito maçante, assim, realmente. Muito, quando ferro e fogo, né, cara? Exato. Eu não consigo perder treino, às vezes eu fico ansioso antes do treino, aí não dorme tão bem, aí fica pensando, já recebe a planilha, já decora a planilha, já fica pensando nela. Então, claro que é a forma que eu levo, acho que não é assim, não é para ser assim. Mas também você tem que entender que para você conseguir objetivos grandes, você vai passar por algumas coisas, não vai ser perfeito, obviamente. Então, esse aspecto mental preparatório pega um pouco, assim, para mim. E aí, na semana da prova de polimento, eu dou uma relaxada e tem dado tudo certo por enquanto. Cara, isso vai ser, pelo que você me falou, então esse é o primeiro ano que você vai fazer 2 maratonas no mesmo ano, né? Exatamente, Considerando Chicago e Londres, eu já fiz 2 maratonas, perto de 6 meses entre elas. Mas é isso, né? De um ano para cá, vão ser praticamente 3 maratonas em 14 meses. Sim. Coisa que eu nunca tinha feito antes, sempre uma maratona por ano. E também isso deixa um pouco maçante, né? Porque, querendo ou não, você volta do ciclo ali, você tem 2 mesinhos que eu acabo até aproveitando demais. E depois para voltar é quase como se eu estivesse começando a correr do zero. Mas agora eu ainda também vou ter Boston ano que vem, então vai ficar também um pouco encavalada, mas Boston eu pretendo levar de uma outra forma. Mas é isso, uma maratona a cada 6 meses é o que eu tenho feito aí no último ano. Eu acho que é uma conta boa para quem já tem um pouco de histórico e já está acostumado a fazer, né? Se não, acho que uma por ano tá mais do que suficiente. Que você tem não teve a lesão, não teve lesão anuda, mas esse lado mental, né, cara? Que é disso, porque a gente acaba... Você falando, eu já vi essa cena comigo também. Cara, vou fazer pra tanto, fazer não sei o que, isso aqui lá, e tipo... termina relacionamento, é coisa que não funciona. Exato. O trabalho, às vezes tá no trabalho e fala, puta, cara, se marcar essa reunião mesmo, onde é que eu vou encaixar a minha natação? Exatamente. Você começa a viver e depois você fala, cara, eu sou um atleta amador, né? Isso aqui não me dá dinheiro, né? Exatamente, eu acho que é legal ter esses objetivos. E, querendo ou não, pra Chicago e Londres, eu tinha a pressão da classificação pra Boston. Chicago, eu já consegui o tempo
para correr Boston 2026, que é que eu vou correr. Só que não tinha saído o corte ainda, então eu não sabia se estava suficiente ou não. Então eu falei assim, quer saber? Vamos forçar um pouquinho mais, vamos abaixar um pouco para não ter o mínimo risco de eu não correr essa maratona, porque realmente eu não queria ir para Tóquio ano que vem, não estava nos planos. Uma viagem que eu acho que demanda muito mais do que ir para Europa ou ir para América, obviamente. Então, se eu soubesse disso, talvez eu teria levado Londres de uma outra forma. E agora Valência, eu só, entrei na pilha mesmo de fazer meu último lampejo, assim, que eu digo próximo, assim, de performance. Mas realmente é isso. Agora eu tô até sem pressão, porque beleza, se conseguir ótimo, senão e a gente não deve nada pra ninguém no final das contas, sabe? E não é que tem um contrato assim, a Aline não faz o contrato da Polar assim, você tem que fazer esse tempo assim, né? Senão, não tem como, assim, realmente é complicado. Mas a gente acaba também confundindo um pouco as coisas, eu acho que tem que separar, o que é seu, o que você quer mostrar pros outros, o que você de fato quer. E é um trabalho difícil, ainda mais expondo as coisas na rede social como eu faço, coloco meus tempos lá, o que eu quero fazer, acaba atraindo bons e maus olhares, né? Então tem que saber lidar com isso também, porque tem muita gente que torce para não dar certo, tem gente que torce para dar certo, então acho que... Mas eu gosto desse clima, assim. Você se alimenta um pouco disso aí? Eu gosto bastante, assim, eu acho que é importante. Claro, a maioria das pessoas incentiva, sempre vai ter isso, mas também não é que as pessoas torcem contra, mas às vezes as pessoas falam, putz, será que vai fazer mesmo? Nossa, mas é um objetivo ousado, puta, será que consegue? Como é que tá os treinos? Será que tá encaixando? Acho que tem um pouco disso, assim, tem um pouco da competitividade, e acaba que isso tem que saber lidar muito bem, porque senão, se você traz para um lado negativo, pode acabar influenciando muito negativamente, até pessoas que param de correr, porque sabem que, putz, vão ficar completamente visadas e não estão aguentando e não sei o quê, mas é um negócio que a gente cria para si próprio, assim, né? E como é que você lida com isso na rede social? Então você tem o seu trampo, tem a maratona, aí tem que fazer conteúdo, como é que você lida com isso tudo, assim, consegue administrar esses pratinhos todos? Então, tem prioridades, obviamente, né? Então, a prioridade número 1 é o treino. Eu acho que não tem como fugir disso. Se eu falar outra coisa, eu vou estar mentindo. Então, coloco sempre pela manhã pra livrar logo. A gente fala livrar, não é no sentido de, nossa, é um negócio ruim, vou... Mas pra conseguir já bater, porque a gente sabe que depois, até tem uma disponibilidade de eventualmente encaixar um treino no almoço ou no final do dia, mas não é a mesma coisa. A gente sabe que eu não gosto também, não me sinto bem, porque eu também fico o dia inteiro pensando no treino que eu preciso entregar depois, e às vezes se acontecer qualquer intercorrênciazinha e não conseguir, já era, né? Então acho que o treino de manhã, aí depois o trabalho, obviamente, né? O meu trabalho eu consigo trabalhar das 9 às 6, 7 da noite. E aí, durante o dia, eventualmente, a criação de conteúdo encaixa. Às vezes eu tenho uns lampejos, já abro o celular, começo a fazer ali. Às vezes eu já planejo para no próprio treino gravar, para conseguir editar depois. Mas isso é um negócio que eu fui me acostumando com o tempo e hoje eu consigo editar os conteúdos de uma forma bem tranquila. Eu acho que o Instagram, né, e as redes sociais têm entrado numa tendência de conteúdos mais orgânicos, assim, menos elaborados, sabe? Tem muita gente falando, você pega o celular, você fala, até dá pra dar umas cortadas no meio ali, coloca uma legendinha e já era. Então isso exige 30, 40 segundos ali pra você editar, subir. Então a criação de conteúdo, claro, exige, mas a partir do momento que eu comecei a entender como funcionava e entendi também alguns formatos de conteúdo, hoje em dia eu faço de uma forma bem tranquila, porque no começo eu de fato ficava tenso, assim, eu abria o aplicativo assim de editar, eu começava a suar e não sabia mexer muito bem, porque eu era zero desse meio, assim, nunca tinha baixado o aplicativo, assim, então foi um negócio bem difícil para começar, mas hoje em dia é isso, treino, trabalho e os conteúdos no final, claro, às vezes interligando um pouquinho, como eu falei, uso o treino para criar o conteúdo, mas já tenho algumas coisas esquematizadas na cabeça. Assim. Tu monta lá também, tipo, ó, já sei a semana que eu vou postar ou você vai deixando... Então, normalmente o pessoal fala para fazer isso, né? Mas eu não costumo fazer isso. Então eu só deixo pra aparecer na hora. Sim. Tanto que tem semanas que eu posto muitos vídeos, às vezes mais de um por dia. Tem semanas que eu passo sem postar vídeo, até porque eu tô sem ideia. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi que não vale a pena você postar algo que você não esteja afim, ou que você não faça sabendo que é um bom conteúdo, ou um conteúdo que você queira postar, assim. Fazer por fazer não vira, porque as pessoas percebem e aí fica um negócio não legal. Então eu não faço nenhum planejamento, mas tento manter uma mínima constância ali para conseguir atingir o que o pessoal fala que é um mínimo ok, assim, sabe? Depois de um tempo você já vai entendendo o que funciona ou não, já tem a tua persona ali, então tu já sabe que, cara, se fizer isso aqui vai dar certo. Exatamente, exatamente. Então, inclusive os vídeos pós-prova, assim, é um negócio que eu gostaria de fazer mais, mas não dá para fazer sempre, né? Mas, por exemplo, isso é um negócio que deu super certo, a galera gosta, e eu trago sempre muito isso na página, né? De conseguir conciliar as coisas. Claro que não é todo mundo que consegue,
não acho que seja fácil, mas até vida social, outras coisas que às vezes são até um pouco conflitantes com a corrida, com o Sim. esporte no geral, mas acho que no final das contas você precisa entender o que funciona para você e como você consegue fazer com que a sua cabeça fique da melhor forma possível. Se você quer dar uma extravasada no final de semana, beber, sair, comer, tudo, pra segunda-feira você dar uma rebobinada ali, começar a semana do zero, acho que funciona super bem também. Não, é massa, cara, assim, a Aline tava me mostrando aqui antes, né, de você Aham. chegar e tal. Porque eu acho que é mostrar a vida real, né, velho? Porque eu acho que é até amador e tudo, e puta, beleza, tem gente que não bebe, tem gente que, Sim. cara, mas mostrar que senão a vida não acho que tinha a história do Instagram, só era tudo lindo, né? Aham. Pô, aquele mundo do Instagram é maravilhoso, só tudo dá certo. É. É mostrar a vida real, né, cara? E acho que, pô, é massa que fica um vídeo maneiro. E, pô, tava dando risada aqui, né? Aham. Porque tipo, já tava contando o mesmo chopp repetidamente, assim e Aham. tal. Mas, pô, é uma grande conquista, tem a celebração ali e mostrar, não, cara, eu consigo isso, mas eu também. É work hard, Sim. play hard, né? Então, tipo, dá pra fazer tudo. Dá, não, exatamente. Eu gosto porque eu faço isso, assim, genuinamente, assim, não é também que eu comecei a fazer É, depois porque deu certo. Eu gosto bastante de sair final de semana, gosto de beber. Claro, precisei dar uma controlada em vários momentos, acho que é sim. importante também. Até tem um aspecto da ressaca moral, assim, no dia seguinte, que não é legal, principalmente pra quem faz esporte, muda um pouco a rotina, desajusta o sono. Mas tem dia também que você vai lá pra, putz, dar tudo de si na noite, né? E aí, pô, são dias bons também. Aham. E eu já faço isso, eu gosto de sair pra comer, gosto de beber, gosto de conhecer lugares, então gosto muito da gastronomia também, cidade de São Paulo, sempre quando eu viajo eu gosto bastante dessa parte também, de mostrar. Eu acho que são coisas que estão interligadas hoje em dia, né? Pessoas Sim. têm feito provas mundo afora e Brasil afora também pelas experiências, por tudo que envolve, não é só a corrida em si, né? É. E a vida como ela é. Eu mostro exatamente o que eu faço. É como eu falei, claro que a pessoa tem que ter o discernimento de conseguir aplicar. Não é todo mundo que vai conseguir beber sábado e performar segunda-feira. Mas eu também sei o meu limite, eu sei aonde eu preciso ir, eu sei como precisa ser meu domingo para conseguir dar uma recuperada, amenizar os danos e sei também que são semanas e semanas. Por exemplo, agora eu tô no pico do meu treinamento para a Maratona de Valência, essa semana é a semana seguinte. Tem um casamento no sábado, e sei que esse casamento eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Vou controlar ao máximo ali, beber o mínimo possível. E também, putz, voltar num horário razoável para conseguir descansar. Porque senão, segunda-feira, eu não vou conseguir entregar o treino e eu sei o quanto isso vai me deixar mal. Mas, Uhum. ao mesmo tempo, eu sei que depois que eu fizer a prova, aí, putz, tem 2 semaninhas pro final do ano, tem várias confraternizações, eventos e tal, e aí eu vou completamente tranquilo, até pra dar uma rebobinada na cabeça e conseguir virar o ano tranquilo aí também. Ah, cara, acho que são escolhas, né? É, Você que escolheu fazer a maratona, né? Então, assim, é exato. aquilo, e como objetivo, se fosse talvez, que você falou de Boston ano que vem, que vai ser mais for fun, às vezes fala, Aham, beleza, casamento, vou. Mas, cara, tem um negócio chegando ali, a gente escolhe e é massa, né? Acho que talvez a galera de fora às vezes não entende muito. sim. Que a gente, pô, já passei carnaval sem beber, cara. E eu, tipo Nossa, assim, é cara, loucura. treinar, não sei o quê, negócio do triatlo e tal. Aham. Mas a Aline já me conheceu no carnaval bebendo também, então tá tudo certo. Mas tem coisa que depois você vê e você fala, putz, cara, beleza, dá pra equilibrar melhor e tudo, Sim, mas assim, pô, tem um objetivo agora. Cara, é isso aqui é prioridade pra mim, então, sim. né, Né, acaba criando empatia com as pessoas, né? Muitas pessoas me seguem e falam isso abertamente. Falam assim, meu, você é o cara que eu mais gosto porque eu vejo que você não é bitolado, mas ao mesmo tempo você busca performance, mas ao mesmo tempo você consegue curtir. Então isso dá um alento, assim, para as pessoas, porque hoje em dia parece que ou é um ou é outro, né? Ou sim. você vai mudar a sua vida, vai acordar segunda-feira e falar assim, beleza, agora eu não vou mais beber, não vou dormir depois das 10 da noite, sábado vou ficar 100% tranquilo aqui descansando, e acaba que a pessoa fala assim, nossa, eu não quero nem entrar nisso aqui, porque não vou Acho, querer isso pra minha vida, não quero também isso. sim. Mas também tem pessoas que acham que isso vai mudar a vida delas e vão fazer isso, mas beleza, isso é ótimo, é bom que cada um vê o que funciona pra você. Mas como eu falei, eu gosto de mostrar, as pessoas gostam disso e tudo que eu mostro lá é 100% real, assim, não tem nem um pouquinho assim. Então é bom porque eu acho que traz as pessoas um pouco mais pra perto mesmo da Sim. realidade e acaba trazendo esse aspecto positivo das pessoas, até incentivar as pessoas a correr sabendo que elas vão continuar fazendo as coisas dela. E é isso, ter na corrida ou no esporte no geral uma essência de que vai ajudar em outros aspectos da vida e não necessariamente você precisa também fazer prova, você precisa também se dedicar e abdicar de várias coisas. Tem gente que corre aí sem relógio só pra ver, tem gente que
gosta de, sabe, Uhum. acordar e ver uma rua de casa ali e acabou, tá ótimo. Você tava falando ali fora que você tava perturbando o seu técnico, né, pra subir volume e tal, que você gosta de testar esses limites. Aham. É assim que você funciona? Você fala, puta, esse bloco, o bloco da ultramaratona a gente fez tanto por semana, eu quero testar isso. Então, você é meio geek também, você gosta de estudar essas paradas e ficar... Eu não gosto de estudar tanto, assim, eu acho que hoje em dia você tem acesso a diversas coisas, tem livros, tem pessoas, mas o que eu tava percebendo, assim, até a maratona de Chicago, o ano passado, eu corria 4 vezes na semana só. E fazia 2 vezes fortalecimento. Tinham muitas pessoas que eu seguia, né? Tem uns americanos muito loucos, né? A galera de fora, assim, completamente maluca, que a galera tava fazendo volumes estratosféricos. E, obviamente, tem algumas evidências em relação ao aumento de volume, consegue trazer uma melhor performance. Não é diretamente proporcional, mas acho que é um dos aspectos que pode ajudar você a atingir objetivos. Eu sentia que eu já estava estagnado com esses 4 treinos. Então, na época, eu estava fazendo entre 65 e 75 quilômetros semanais, o que foi perfeito, porque eu consegui bater os tempos que eu queria. Mas, a partir de 2025, esse ano, eu falei assim, Caio, né? O Caio, um abraço, meu treinador da Limiar, uma figura. Ele é bem reticente em relação a isso, né? Ele, às vezes, dá uma segurada, porque ele entende que tem vários aspectos ali que podem sair do controle e depois vão colocar a culpa nele, como se, putz, ele foi o culpado por qualquer intercorrência que a pessoa teve. Mas sentei com ele e falei assim, Caio, eu quero aumentar meu volume semanal, quero fazer algo que eu nunca fiz na vida, quero correr mais, tô vendo as pessoas correrem, tô com disponibilidade de tempo, tô com vontade. Então, para a Maratona de Londres, a gente já fez esse aumento de volume semanal, então eu passei de 4 para 6 vezes correndo na semana. Até falei assim, pô, não vamos fazer 5 vezes? Ele, não, vamos para 6 mesmo. E na prática, né, eu só coloquei rodagens leves às terças e quintas, que eram os dias que eu não corria. Então a dinâmica dos treinos ficaram praticamente parecidas, né, idênticas, só com essas rodagens terças e quintas. Fiz um negócio, né, que acho que foi importante também, de colocar 3 semanas aumentando o volume entre elas, e a quarta semana a gente cortava quase que na metade, assim. Então eu corria 6 vezes, 3 semanas seguidas. A quarta semana eu corria 3 vezes na semana só, para baixar bem esse volume. Uma forma aí de adaptar meu corpo e não ir com tudo. Deu super certo, não tive nenhuma intercorrência para a Maratona de Londres, consegui o objetivo que eu queria. E aí agora para Valência, a gente está num outro estágio, que é correr as 6 vezes na semana, mas essas semanas de baixa de volume, continuar correndo 6 vezes na semana. Então, desde o dia 1º de setembro, a gente está agora, hoje é dia 12 de novembro, eu tenho corrido de segunda a sábado, ininterruptamente. Então, só domingo que eu não corro. E tá bem difícil, assim, tenho batido aí volumes acima de 100 km na semana, inclusive essa semana eu devo bater 130 km, algo que eu nunca imaginei na minha vida. Corri 30 km hoje, como o Gabriel adiantou inicialmente. Segunda-feira foram 28. Sexta-feira eu devo ter um treino longo aí de 36, 37 quilômetros. Loucura, Caraca, assim. Então, eu tenho gostado bastante, meu corpo tem adaptado bem. Consegui também fazer alguns ajustes finos em relação a peso, então perdi 3 quilos, que fizeram bastante diferença. Sou um corredor pesado, assim, não tem como falar que sou uma pessoa leve. Tava com 83 quilos para Londres, agora tô 79, 80 quilos, então já peso, fez um ajuste fino bem legal, que o pessoal tinha falado, meu, se você conseguir dar uma emagrecida ali, vai fazer uma diferença boa. Eu não acreditava muito, mas consegui também abdicar de algumas coisas para conseguir esse incentivo extra. E agora para Valência, tô literalmente 100% focado e tem ido super bem. Então, passar essas 2 semaninhas próximas, mais 2 semanas de polimento. Eu tenho chamado aí a prova perfeita, porque o pessoal fala, meu, uma prova que parece uma esteira de tão plana que é. Clima frio, dezembrão, inverno na Europa. Então tem tudo aí pra dar certo. Vamos ver. Esse negócio do peso é massa, cara, de falar, porque eu fiz muito teste isso no triatlon, assim, de cara, pô, ficar mais leve, mais leve, mais leve, para entender. Aí tem hora que eu perdi muito peso, aí vi que corria muito bem, Sim. mas pedalava mal. Sim. E demorava a recuperar entre os treinos. Aí, mas, cara, é questão de 500 gramas, 1 quilo. Exato. Era, assim, meu peso bom de competição, devo estar com 71 agora, meu peso bom de competição é 69, 70. Aí eu cheguei a pesar 66. Cara, e pô, 66 eu pesava quando, sei lá, tinha 15 anos de idade. Tá? Aí falou, pô, tô correndo pra caramba, mas demorei a recuperar, demorei no pedal, aí
é massa de testar. E acho que você tá fazendo isso de você de cobaia. Do tipo, cara, tô fazendo isso, puta, não funcionou, ou funcionou, puta, massa, dá pra fazer. Ou, pô, como é que testa? Eu acho massa você ficar se testando assim. Não, é muito bom. Eu nunca tinha dado tanta importância para isso, até porque eu tinha também. Acho que tem vários aspectos para abordar nesse tema bem legal, né? Acho que primeiro, em relação ao triatlon, acho que tem uma tendência até, você vê alguns profissionais, né? Tem o Blumenfeld, que é um cara que é um pouquinho mais troncudo, Sim. um pouquinho mais pesado. E é isso, você precisa adaptar para você e para o seu esporte, né? Então, se o triatlo exige um pouquinho mais disso, você vai precisar ver até que ponto você não vai perder os FTP na bike ali, você vai continuar nadando bem, vai continuar tendo força no final da corrida. Mas para a corrida em si, teoricamente, quanto mais leve, melhor. Sim. Mas também tem uma linha tênue entre quando você vai perder peso, de que forma você vai fazer isso. Então, eu usei uma época que não é recomendada de perder peso, que é o ciclo para maratona. Então, eu perdi aí, 3 quilos, mas em 4 meses. Então, foram ajustes finos em relação ao déficit calórico, tudo controlado, dando bastante importância para o pré, intra e pós-treino, sem impactar os treinos, e aí tirando um pouquinho no jantar, lanche da tarde, coisas bem pontuais assim. Mas realmente eu também estava num estágio que tinha espaço para isso, tinha espaço para perda de gordura, e principalmente eu tentei me atentar a isso de conseguir continuar entregando nos treinos o que eu deveria entregar. Porque tem muita gente que vai perder um peso, mas vai ver que está faltando força, às vezes perde músculo. Então tem um papel muito importante de fazer isso de uma forma bem delicada e que não vai impactar tanto a sua massa magra quanto o seu treino em si. Porque uma chance de dar alguma coisa em relação à lesão é gigantesca, infelizmente, né? Mas também é uma época boa, porque como eu tô com esses volumes, acaba que conspira muito a meu favor, porque eu vou estar com gasto calórico lá em cima, né? Então, acho que é isso, muito adaptável em relação ao esporte, e o momento tem que ser muito preciso, tem que ter acompanhamento próximo, e cada pessoa vai ser de uma forma. Tem gente que período de base vai pegar para conseguir perder peso, e depois no ciclo não vai perder peso, porque sabe que pode ter algum problema. Sim. E a minha lesão também, eu tive o ano passado, foi muito mais de uma sobrecarga dos treinos em específico, tanto que na época eu corria 4 vezes na semana, não tinha começado a correr ainda 6 vezes. Depois que eu comecei a correr 6 vezes, não tive absolutamente mais nada. Então, acho que foi um negócio pontual, assim, eu devia estar fazendo alguns treinos um pouco acima do que eu deveria em relação à velocidade, intensidade, não estava dormindo tão bem, então vi que eram coisas muito mais pontuais daquele momento do que propriamente do meu corpo, assim. Pô, 6 vezes na semana É uma loucura, porque acorda de segunda a sábado e eu vou correr. Tipo, eu acordo, vou correr. Tipo, domingo, se eu saio sábado, faço alguma coisa, eu nem percebo que domingo eu não vou correr, porque já segunda-feira você vai correr e sábado você já correu, assim. Mas tem sido muito bom, porque tenho gostado bastante, tenho estado bastante extenuado, assim, mentalmente, como eu falo, em relação a alguns treinos em específico, principalmente no fortalecimento. Eu faço fortalecimento terça e quinta. E aí, eu não sei porquê, mas quando eu chego ali pra fazer o treino de fortalecimento, eu já tô, nossa, com a cabeça assim na lua quase. E as repetições, os exercícios. Pra corrida eu posso fazer o que for, que é super tranquilo, mas esse fortalecimento tem pego. Inclusive, minha treinadora Vitória aí, peço desculpas publicamente pela minha falta de carisma nos treinos, mas tá terminando e a gente vai, o ano que vem, dar uma repaginada aí nos treinos. Eu tô com saudade, falei pra ela, tô com saudade de ir pra academia e fazer supino, e fazer leg press, sabe? Fazer, as máquinas. Eu quero zerar as máquinas na academia. Eu não aguento mais exercício livre, eu não aguento mais kettlebell, dumbbell, essas coisas aí, pliometria, mano. Eu quero fazer agachamento no Smith, sabe? Eu tô com... Nossa, é um negócio que pega muito, assim. Não, mas tá fazendo direitinho, mano. Massa. Cara, na reta final aqui a gente tem 2 quadros, tá? O primeiro quadro aqui é o dado que mudou tudo. Então, qual métrica tem guiado suas decisões hoje? Seja esportivamente, qualquer âmbito aí da tua vida. Eu acho que 100% é a frequência cardíaca. Eu acho que é o padrão ouro para você conseguir determinar suas zonas de treinamento. Inclusive, a faixa da Polar Verity Sense, pronúncia certa? Eu sempre fico assim, Verity Sense. De verdade, eu acho que mudou minha vida. Primeiro que você chega no parque ou no lugar que você vai correr, você chega diferente com a faixinha, né? Parece que é um capitão ali, né? É um negócio... E a faixa do peito, assim, eu não sou muito fã. Eu acho que tem que ser um negócio um pouco mais prático. Sim. Você pega a faixinha, coloca aqui no braço, a galera vê, você fica, diferente. Já dá um estigma diferente ali pra pessoa.
Mas 100%, assim, eu acho que tem guiado, porque eu vejo exatamente como é que tá meu batimento cardíaco, como é que tá minha frequência, e eu consigo determinar se, beleza, tá dentro do proposto, não tá dentro do proposto. Às vezes eu tô num ritmo proposto, mas a frequência tá um pouco mais alta, então qual fator tá fazendo com que isso aconteça? Às vezes é o clima, às vezes é falta de sono, às vezes é hidratação. Então, eu sou 100% time da frequência cardíaca e, de fato, a faixa da Polar mudou minha vida porque, às vezes, o relógio ele não pega direito porque não é para ser só o relógio, né? Nunca foi assim e não é para ser. Claro que, às vezes, só com o relógio consegue pegar, consegue ter uma assertividade boa. E a Polar, depois que eu comecei a usar, eu vi que eu realmente tenho uma assertividade muito boa no relógio só. Mas é legal você ter justamente para não ter nenhum problema. Eu tive algumas intercorrências em maratonas que, durante a prova, não estava pegando a minha frequência cardíaca exata. E aí foi muito ruim, porque eu não sabia como eu tava. Às vezes eu poderia forçar mais, ou deveria ter dado uma reduzida na velocidade. Então esses problemas acabaram. Então acho que frequência cardíaca para qualquer pessoa tem que ser a métrica. E até como fora do esporte, né? Para ver como é que tá a sua frequência cardíaca em repouso, às vezes no sono, como é que tá também. Então acho que são métricas que você consegue utilizar tanto para o esporte quanto fora. E eu sou 100% time frequência cardíaca aí. Cara, o que faz teu coração bater mais forte? Então, eu respondi essa pergunta na gravação que a gente fez com o pessoal da Polar, mas eu vou mudar, né? Porque eu tinha falado na época que eram os quilômetros finais da maratona. Eu acho que realmente é um ponto importante, mas eu vou falar agora em relação ao processo. E a gente sempre se imagina, né? Até hoje em dia, né, nas redes sociais, a gente vê as pessoas completando a maratona, as pessoas concluindo os objetivos, concluindo os Ironmans, as provas de triatlo, mas eu acho que o processo é o mais legal e é o que a pessoa precisa ter em mente que ela vai ter que passar. Então não tem como você pular etapas, não tem como você tentar alguns atalhos, você vai precisar se dedicar diariamente, abdicar de algumas coisas para conseguir os seus objetivos. Infelizmente, ou felizmente, não tem como fugir disso. Então, meu coração bate mais forte com o processo, porque eu acho que é isso que vai moldar as pessoas, é isso que me faz ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, às vezes uma pessoa mais ansiosa também, mas é legal você lidar com essas emoções e saber que sem isso você não vai chegar no seu objetivo final. Por mais que você faça uma visualização, por mais que a prova seja, obviamente, o momento mais difícil de todos, sem o processo você não vai conseguir passar por isso. Velho, pô, obrigado pelo papo, massa de saber, principalmente esse negócio das 6 corridas no dia, achei maneiro essa alta aí. Mas, cara, bater o papo contigo, te conheci pelos vídeos, hoje mais cedo. Mas, cara, que Valência seja especial e, pô, bons treinos até lá e continue na pegada aí. É isso aí, pra nós, ótimos treinos, valeu, Gabriel, e vamos falando aí, pessoal, muito obrigado também. Queria que tivesse mais 3 horas e meia de podcast, mas gravaremos outros episódios para entrar em mais detalhes específicos e falar mais besteira que achei que a gente não falou tanta. Mas primeiro tem que ser um pouquinho mais pé no chão, assim. Exatamente, porque senão a galera eu vou falar que eu e o João não podemos estar no mesmo ambiente, a Aline já proibiu, principalmente pós-prova. Exatamente. Então temos tendências parecidas aqui com relação à cerveja, então é melhor não misturar. É, isso aí. Pois é. Ótimo, fechado. Maravilha, valeu, pessoal. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do PolarCast. Os nossos episódios estão todos aqui no YouTube da Polar. Nos vemos no próximo. Valeu!